Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje nós teremos aí novidades na loja, tá? Vai chegar material novo, vai passar aí para vocês. E após a apresentação desse material novo, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre adubação, tá? É um tema que muita gente pediu, né? Falar sobre adubação, foi até citado agora no último vídeo. Beleza? Então a gente vai começar a falar o assunto de adubação bem extenso, então a gente vai fazer hoje uma introdução e depois vai ter um segundo vídeo complementando a questão da adubação. Beleza? Lembrando que as novidades que a gente vai lançar vão estar todas aqui embaixo na descrição do vídeo, lá vocês vão poder conferir tanto as novidades quanto o material anterior. O pessoal que estava reclamando na questão das fotos da planta, né, que o pessoal estava falando que estava só com a foto da flor e a segunda foto, que é a foto que a gente coloca da planta específica como vai ser enviada para vocês, estava sem. A gente está trabalhando muito forte nisso essa semana, então muito material já está lá com a foto atualizadinha para vocês. Beleza? Então fiquem aí com as promoções e no final, após as promoções, vamos começar a introdução à adubação, beleza? Chegou um lote aí, ó, de Cymbidium Gateau Chocolat. Essa flor que apareceu aí na tela para vocês. Com haste, tá? Todos com haste. Então vai sair lá no comprar orquídeas. A haste tá assim, ó, tá baixinha. Mais chance de chegar para vocês aí com flor, beleza? Então tá aí, ó, novidade. O link tá aqui na descrição do vídeo. Somente 6 unidades, tá, pessoal? 6 unidades. Então para você que não acredita que Cymbidium floresce no calor, ele vai assim, ó, sem estaquear, tá? Hastinha baixa, mas ó, não é que aconteceu por acaso não, tá? Essa espécie realmente, essa variedade, ela floresce no calor, tá vendo? Essas aqui não fazem parte do lote que a gente adquiriu, que elas estão estaqueadas, tá vendo? Mas aí é uma planta aí bem legal para ter na coleção e ela floresce no calor. Agora o segredo é a água, gente, não pode deixar faltar água, que ela vai bem. Chegou também aqui, ó, Varneri alba, tá? Espécie aí, planta chique, para você que gosta aí de coisa fina. E olha a qualidade da planta, tá? Vai ser enviada aqui, ó, nesse padrão para vocês. Varneri alba, olha só. Somente 2 caixinhas, tá, pessoal? 2 caixinhas de Varneri alba. Tá saindo aí, ó, a R$60, tá? Poucas unidades, tá? 12 vasinhos. Planta top, top, top. Espécie, tá? Coisa que é difícil encontrar com essa qualidade. Não é todo mundo que tem, tá? Então tá aí, ó. Interessou? O link também tá aqui na descrição do vídeo. Mais uma planta diferente aí, ó, Encyclia atropurpureum, tá? Somente 10 unidades, tá? Então, quem tiver interesse, pessoal, saindo aí, ó, já planta em idade de florescer, tá? A gente tá anunciando no site como pré-adulta, mas já logo vem floração aí. Tá saindo aí a R$25, tá? Planta diferente, não é comum encontrar. Então, quem tiver interesse, corre que veio só 10 vasinhos. Chegou também, ó, Cattleya bicolor, tá? Em botão. Então quem tiver interesse também em poucas unidades, tá? Entra e garante a sua. Tá vendo aí, pessoal, o espetáculo? Então vai sair lá no comprarorquídeas.com.br e a gente vai mandar para vocês aí com botão. Beleza? Olha só o espetáculo, hein? Tá abrindo ainda, ó. E olha só como tá bonito. Então, ó, Cattleya bicolor no botão, saindo aí a R$55, beleza? Potinara Burana Beauty. Olha só que bonita que estão as plantas, todas no botão também saindo lá no comprarorquídeas.com.br. Então quem tiver interesse, entra e garante a sua. Chegou também 2 caixinhas somente, então é só vocês entrarem lá no site, o link está aqui na descrição do vídeo e garantir a sua. Corre que essa daqui acaba rapidinho, hein? O preço está incrível, hein, pessoal? Pessoal, então falando em adubação, a gente vai falar dos 3 nutrientes principais que tem nos adubos, né? Que são o que mais tem, os mais comuns, tá? A gente vai começar a falar sobre esses nutrientes e eu vou passar para vocês para que serve cada um, tá? Para vocês possam entender não só para que serve a adubação nas orquídeas especificamente, como também nas demais plantas, tá? Então, esse material que a gente vai falar sobre adubação, tem muita coisa que vocês podem usar também em outras plantas, tá? Afinal de contas, a utilização do adubo sobre esse tema é de uso universal, beleza? A gente vai começar explicando o que significa aqueles números que a gente vê por aí, tá? 10, 10, 10, 4, 14, 8,
que é uma coisa que quem está iniciando sempre tem muita dúvida, tá? Tem que ter muita dúvida a respeito. Então assim, para você que já é experiente, eu sei que o tema já é batido, já se ouve falar muito sobre isso, tá? Mas a gente está tentando ajudar, principalmente quem está começando, quem está com dúvida, beleza? Então, você que já é experiente, pode adiantar um pouco o vídeo ou de repente pular para o próximo vídeo, com certeza você já conhece o assunto que a gente vai conversar. Certo? Então o que seria esse 10, 10, 10, esse 4, 14 e 8? Eu vou fazendo uns cortes no vídeo para colocar aí na tela para vocês explicado certinho. Acho que vai ficar legal. E quem tiver dúvida, quem não conseguir pegar com a explicação falada, pode pausar o vídeo na explicação, né, para poder ler, pode bater foto com o celular para poder deixar arquivado as informações aí. Então vamos por partes. O que seria esse 10, 10, 10? Bom, pessoal, 10, 10, 10, 4, 14, 8, 20, 20, 20 representa a quantidade de adubo, né, de nutrientes que tem naquele adubo, certo? Então a gente vai entender da seguinte forma, NPK, certo? Então, cada número representa uma letra. Então, se é 10, 10, 10, ele tem 10N, 10P e 10K, certo? Sempre nessa ordem. Se o adubo é um 4, 14 e 8, então ele tem 10N, 14P e 8K, certo? Como eu vou mostrar para vocês aí na tela. Falar, tá bom, mas para que raio servem esses números? Detesto matemática, tenho horror de número, nem meu celular eu não decoro, então não vem com essa papo de número pra gente. Então a gente vai fazer de uma forma que fique bem fácil de vocês entenderem, certo? Eu vou falar para vocês o que significa cada letra, certo? O NPK e para que serve, tá? Cada letra. Então eu vou deixar escrito aí na tela para vocês. Para quem tem dificuldade em decorar números, esse tipo de coisa, é só bater uma fotinho com o celular e aí vocês vão ter o material guardadinho aí para vocês, beleza? Vamos falar então primeiramente do primeiro número, pessoal, que é o N. O primeiro número, que seria o N, ele é o nitrogênio, tá? Nitrogênio. Então se um adubo ele tem 10, 10, 10, então o primeiro N é o 10, ele tem 10 de nitrogênio. Já porventura o 4, 14, 8, ele tem 4 do nitrogênio, que é o primeiro número, certo? Vamos pegar uma outra fórmula, um 30, 10, 10, ele tem 30 de nitrogênio, que é o primeiro número, certo? Então, basicamente, para a gente entender quanto mais ele tiver daquele nutriente, mais ele vai incentivar a sua planta a tomar algum aspecto, vai despertar alguma coisa na sua planta, certo? Então vamos falar um por um. Primeiro, para que serve o nitrogênio, que é o primeiro número? Ele é o nutriente responsável pelo crescimento das suas plantas, certo? Então se você tem mudas pequenas, certo? Plantas que estão em brotação, porém não em floração, elas estão soltando brotos, soltando raízes, crescendo, mas não estão em floração, vocês podem procurar um adubo que tenha o primeiro número alto, como por exemplo o 30, 10, 10, ou seja, ele tem 3 vezes mais nutriente do que os outros nutrientes, 3 vezes mais nitrogênio do que os outros nutrientes, certo? Então, primeiro número igual a nitrogênio, que vai incentivar, vai ajudar a sua planta a crescer, certo? Então, acho que assim fica bem fácil. Primeiro número alto vai incentivar bastante a sua planta a crescer. Isso significa que não somente para as orquídeas, mas também para outras plantas, tá? Então você tem um pé de jabuticaba. Eita, chegou um vizinho barulhento aqui. Aí você que acha que só tem bagunça lá em São Paulo, olha o escândalo aqui, ó, no meio do mato, cabra fazendo aí. Então, você que tem, por exemplo, um pé de jabuticaba, uma planta frutífera qualquer, uma samambaia, uma suculenta e quer incentivar o crescimento, você pode usar um adubo rico em nitrogênio, tá? Então, não é uma regra exclusiva para as orquídeas, e sim para as plantas em geral, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o segundo número, tá? Que seria o segundo 10, ou no caso do 4, 14 e 8, o 14, o número do meio. Para que serve, o que significa e quando que eu vou usar. Então, o segundo número, que seria no caso, o do meio, né? Ele é o P
que ele na verdade é o fósforo, tá? Ele é o fósforo, o elemento químico fósforo, tá? Para que serve o fósforo? O fósforo é o elemento que ele vai incentivar a floração, tá? É o elemento que a planta ela vai precisar para poder florescer com intensidade. Então, se a planta ela tiver com pouco fósforo, ela vai apresentar uma floração de poucos dias, ela vai apresentar uma floração com uma cor não tão vibrante, ela vai apresentar uma floração com poucas flores, tá? No caso das plantas que tem uma floração mais abundante, certo? Ou seja, você vai precisar estar com a sua planta com bastante fósforo, com fósforo na medida certa, para que ela possa apresentar para vocês uma floração exuberante, né? Uma floração duradoura, cores vibrantes, né? Então é para isso que vai servir o fósforo. Ou seja, vocês, uma planta que está entrando em floração, está chegando na época de floração, certo? Você sabe que aquela planta vai florescer em janeiro. Quando começar a entrar ali novembro, dezembro, você já vai começar a entrar com um adubo de floração, ou seja, um adubo que tenha o segundo número mais elevado. Exemplos, o próprio 4, 14, 8. Notem, enquanto ele só tem 4 de nitrogênio, que é o responsável pelo crescimento, ele tem 14 de fósforo, que é o responsável pela floração, certo? Ou o Peters, 9, 45, 15. Então notem, ele vai ter o número do meio muito alto, ele vai incentivar a floração da sua planta, tá? Observações importantes. Vou até dar um corte aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fósforo é o elemento químico fósforo, tá? Por incrível que pareça, tem gente que vai achar engraçado, pode parecer engraçado para quem conhece o assunto, mas para quem é leigo, para quem está começando, pode fazer sentido, então vamos com calma. Já ouvi relatos de pessoas que deixou a caixa de fósforo de molho num potinho com água e aí soltou, né, aquele líquido, né, da cabeça do fósforo e regou-se as plantas, tá? Então, cuidado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque lá no palito de fósforo é uma outra questão, gente, é uma outra questão. Lá tem tinta, tem corante, tem pólvora, tem um bocado de tranqueira que vai fazer mal para sua orquídea, certo? Então, não inventem moda, hein, pessoal? Dá uma pesquisadinha, conversa com o pessoal na loja de adubo, pois eu já ouvi pessoas que usou isso daí e assim, das duas uma, pode acontecer de não fazer mal para a planta, pode acontecer de fazer mal para a planta, mas incentivar a floração com certeza não vai, né? É até uma brincadeira que a gente sempre faz. O que vocês podem fazer chega com o fósforo perto da planta, floresce aí, rapaz, senão eu vou acender o fósforo e o negócio vai ficar louco pro seu lado. Bom, brincadeiras à parte. Então assim, fósforo da caixinha de fósforo não tem nada a ver com o fósforo do adubo, tá? Por favor, tomem muito cuidado com isso. Parece absurdo, mas eu já ouvi histórias. Outra questão importante, tá? O fósforo, o elemento fósforo, o adubo que tem o fósforo alto, 9, 45, 15, ele não faz milagres, tá? Então assim, o que vocês precisam ter ciência a respeito disso? Ele não vai fazer aquela orquídea que é uma muda florescer, certo? Então, por exemplo, você comprou uma muda de Lélia purpurata tenebrosa. Comprou lá a muda de Lélia purpurata tenebrosa, ela ainda é uma muda, vai demorar 3 anos para ela entrar na sua fase adulta, quando ela vai efetivamente florescer. Não é porque você está usando um adubo de floração que ela vai florescer já naquele ano, tá? Então, o adubo de floração ele vai servir para que a planta esteja pronta para florescer na melhor forma possível quando ela já estiver na idade certa, tá? Outra coisa importante, adubo de floração também não faz milagre quando a gente for falar na questão de florescer fora da época, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A maioria das variedades de Cymbidium tem tendência a florescer na época mais fria do ano, tá? Então, não pensem que pelo fato de vocês estarem usando um bom adubo de floração, que ela vai acabar florescendo no calor. Ou, vamos pegar um exemplo, uma determinada Cattleya floresce no verão. Não é porque ela floresce no verão e você vai colocar um adubo de floração que ela vai dar flor para você no inverno, tá?
Então, pessoal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos entender o adubo como um nutriente para que ela possa florescer mais e melhor, tá? Mas esse tipo de milagre ele não faz porque é uma coisa natural da planta, certo? É complicado, mas assim, eu já vi propaganda de adubo meio que colocando essas questões, fazendo a planta florescer fora da época ou antecipar a floração da planta. Então, temos que ter muito cuidado nessas questões, beleza? Então é isso, acho que a gente conseguiu esgotar bem legal a questão do adubo de floração. E aí agora vamos falar o seguinte, para que serve aquele último número, né? Afinal de contas, a planta ela vai fazer o quê? Crescer e florescer. Para que serve aquele último número? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Pessoal, o último número, no caso, é o potássio. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. O último número é o potássio, tá? No mundo da orquídea, para nós que estamos cultivando em casa, ele não tem tanta importância, porque ele é o nutriente responsável pela frutificação, tá? Ah, mas a orquídea dá fruto? Até dá, né? Vamos chegar já nessa questão. Mas é um nutriente que você vai se preocupar em fornecer um adubo rico em potássio quando você tem uma planta frutífera. Você tem um pé de maracujá, você está plantando melancia, você tem jabuticaba, você tem laranja. Aí, quando chega na época, você vai colocar um adubo rico em potássio para que ele possa incentivar a floração, a frutificação, né? Dar frutos melhores, mais saborosos, maiores. Então é um nutriente específico para isso. E na orquídea, a orquídea dá fruto, até dá uma espécie de fruto, que seria a cápsula de sementes, tá? A cápsula de sementes. Então é um adubo para frutificação. É interessante você usar na sua orquídea quando você está fazendo um cruzamento, né? Tá fazendo uma cápsula de sementes. Só que é o seguinte, gente, não compensa vocês comprarem um adubo específico para isso no caso da orquídea. Por quê? Entendam da seguinte forma: ela vai formar ali uma cápsula de semente, duas, três, conforme o tamanho da planta. A cápsula vai maturar, tal, cresceu. Depois você colhe e manda as sementes lá para o laboratório para poder conseguir aí seus seedlings, né? Suas mudas, né? Que vem do laboratório. Por que não compensa comprar um adubo específico para isso? Porque a frutificação da orquídea, o fruto, né, a vagem que ela vai dar, a cápsula de sementes, é uma coisa muito pequena em vista de, por exemplo, uma mangueira, um abacateiro que vai frutificar bastante. Aí compensa você investir nessa questão, tá? No caso da orquídea, por que não compensa? Quando você compra um adubo 10-10-10, ele já tem o 10 lá de potássio. Então é o suficiente para que ela possa desenvolver a sua cápsula de sementes. Se você comprar um adubo 4, 14 e 8, ele tem lá o 8 de potássio, que vai ser o suficiente para ela desenvolver a sua cápsula de sementes, certo? Então por isso que no começo do vídeo eu comentei com vocês que a questão de adubação, que a gente ia bater esse papo hoje, ele vai servir não somente para as orquídeas, como também para outras plantas em geral, certo? Então é isso, NPK é lá, nitrogênio, fósforo, potássio, cada um com a sua devida função, certo? Então, quando vocês pegarem um adubo na mão e olharem lá a tabelinha dos nutrientes, aquela tabela chama-se níveis de garantia, que é o que o fabricante garante para vocês que tem naquele adubo. Vocês conseguem identificar, mesmo que não esteja escrito na capa do adubo de floração, mas olhando os nutrientes agora, vocês já têm condições de saber para que raio serve aquele adubo. Porque a adubação é um assunto complicado, porque existem dezenas, centenas de adubos no mercado e muitas vezes a gente acaba nossa, e agora? Qual que eu uso? Que loucura! Você chega numa prateleira de adubo que tá enorme, parece uma farmácia e você não sabe qual usar. Então aí você já consegue tomar um rumo para saber o que vocês vão usar nas suas plantas e até mesmo em qual planta usar. Ah, eu tô com uma planta que está crescendo, é uma muda. Opa, adubo de crescimento. Ah, tem uma adulta que já está chegando na época de floração. Pum, adubo de floração, certo? E agora, o que seriam aqueles adubos que tem os três números iguais, né? Para que serve aquilo? Bom, pessoal, se vocês têm um adubo, por exemplo, o próprio 10-10-10, outro exemplo, o 20-20-20, né?
Para que raio serve um adubo com os 3 números iguais? É um adubo de manutenção, tá? Então vamos supor, se você não quer montar aquela farmácia de adubo, ter um monte de adubo diferente na sua casa, você pode comprar um adubo 20-20-20, ele vai fornecer um pouco de cada coisa e você vai conseguir manter sua planta nutrida, tá? Ou mesmo para você usar de repente numa planta adulta. A planta, ela, como eu já falei nos vídeos anteriores, ela tem ciclos, né? Então ela tem um ciclo de crescimento, depois ela acaba ficando em repouso. Nesse momento do repouso, onde ela não está apresentando um crescimento, é uma boa hora de você entrar com um adubo de manutenção. Então você vai colocar um pouquinho de cada nutriente ali para a planta se manter viva e nutrida até que ela volte para um novo ciclo de crescimento, né? de expansão, ou mesmo até que ela entre numa nova floração. Então para isso serve o adubo de manutenção, que é o adubo que tem os 3 números iguais. Existe também algumas pessoas que defendem a seguinte teoria, eu acho interessante citar para vocês, tá? Eu acho bem interessante. Eu já vi um vídeo, gente, é uma pena eu não lembrar exato o nome do senhor que fazia a palestra. Também não tenho mais o link, faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Ele tinha uma teoria bem interessante, tá? Inclusive, até deixo aí com vocês. Se alguém souber de qual vídeo, se já viu e lembra, viu recentemente, marca aqui embaixo pra gente. A gente pode fazer uma citação no próximo vídeo certinho. Ó, assiste o vídeo aqui, ó, desse senhor aqui, que ele vai falar sobre o assunto, tá? Ele dizia o seguinte, que se a gente usa um adubo de manutenção, ou seja, eu uso um adubo 20-20-20, fornecendo um pouco de cada nutriente e a planta vai usar o que ela precisa, tá? Então ele tinha essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu vou usar 20-20-20 em todas as minhas plantas. Vou usar nas mudas, nas pré-adultas, nas adultas, nas touceiras. Uso 20-20-20. A planta, ela vai acabar usando o nutriente que lhe interessa. Então, se a planta está em crescimento, ela vai usar ali a parte do nitrogênio e vai acabar desprezando o adubo de a parte da floração, que seria o fósforo e o potássio para crescimento, para frutificação. Se eu tenho uma planta adulta em floração, eu uso o adubo 20-20-20. Ela vai fazer o que? Vai usar ali o fósforo, que é o número do meio, que tem 20, e vai acabar desprezando o nitrogênio, que é o primeiro número, que é para crescimento, e vai acabar desprezando o potássio, que é o elemento para frutificação, tá? Ele defendia a seguinte teoria. Eu acho interessante, porém confesso que assim, a gente teve um resultado melhor no nosso cultivo fazendo uma rotatividade de adubos como eu tinha citado anteriormente. Porém, cabe um teste usando a teoria desse senhor, tá? Era um vídeo um pouco antigo, era um senhor oriental, não sei se chinês, se japonês, não consigo me lembrar. E ele até falava bem enrolado, eu vou até procurar, depois eu vou procurar o vídeo e se eu achar, teria o maior prazer em divulgar o trabalho lá que o senhor fez. Era realmente fantástico, ele falava de uma série de questões e uma delas era essa daí, beleza? Vamos seguir então aí no assunto da adubação. Só abrir um parênteses rapidinho, né? Algumas coisas precisam ser bem esclarecidas para quem está começando. A gente fala o seguinte, eu falei para vocês o seguinte, que quando eu entro com adubo de floração, um adubo bom de floração, vou estar incentivando uma floração melhor para minha planta, tá? Em sua época de floração. Então, se a gente porventura comparar duas plantas, uma que recebeu o adubo e outra não, a gente vai notar flores mais vibrantes na que recebeu, uma floração de repente com mais flores, se for o caso da planta que dê mais flores, né? Dentre outras questões, florações mais duradouras. Entretanto, é importante a gente abrir o seguinte parênteses, eu não posso fazer uma super adubação na minha planta, tá? Então, por exemplo, peraí, o Felipe falou que o adubo de floração vai fazer vir uma flor bonita, maior de repente, mais cheirosa, mais vibrante. Então, peraí, o quanto que o fabricante fala para usar? Ele fala para aplicar uma vez por semana. Então, peraí. Então quer dizer que se eu aplicar ele todo dia, vai dar uma flor assim, ó, grande assim. E cor, então, você pode apagar a luz que ela serve até de abajur. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado. Não é porque a gente às vezes tem essa ilusão, né? O fabricante manda colocar uma vez por semana, eu vou colocar 2 vezes por semana, eu vou colocar todo dia, vai dar uma florzona assim com 40 centímetros, né? Então, cuidado, tá, pessoal? Ou então na parte do crescimento, o fabricante está mandando eu aplicar uma vez por semana para minha planta crescer. Se eu aplicar todo dia, então, vai acontecer igual o João, o pé de feijão. Um belo dia eu vou chegar lá no meu orquidário e vai estar uma planta chegando no céu. Gente, brincadeiras à parte. Cuidado, tá? Sigam certinho a orientação do fabricante, tá? Sigam a orientação do fabricante. Porque
para ele ter passado aquelas orientações para vocês, testes foram realizados, tá? E aquela é a melhor situação, ou seja, nem mais nem menos. Se colocar menos não vai ter um efeito tão legal, se colocar mais a sua planta pode estar em risco. Então sigam certinho a orientação do fabricante, tá? Lembrem-se da seguinte coisa, da seguinte informação: a gente adubar demais é mais perigoso do que se eu deixar sem adubar, certo? Então, se a gente tiver essa regra em mente, toda vez que a gente for pensar em fazer uma maluquice dessa, opa, não, deixa que minha planta quietinha lá, melhor eu não adubar do que colocar demais para preservar a saúde da planta, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Outro parênteses que eu vou abrir para vocês. O fabricante ele cita uma adubação uma vez por semana, tá? Aí, o que pode passar na cabeça da gente, tá? Eu mesmo tive essa dúvida quando no início do cultivo e já vi outras pessoas comentando na internet. Então, peraí, eu vou pegar um adubo de floração, um de manutenção e um de crescimento. Ok. O fabricante é o mesmo fabricante. Ele fala para aplicar uma vez por semana. Então, eu vou aplicar o de floração na segunda, uma vez por semana. O de crescimento na terça, ainda é uma vez por semana, eu só apliquei essa vez o de crescimento. E o de manutenção na quarta-feira, também uma vez por semana. Então na semana seguinte eu aplico de novo, segunda, terça e quarta. Então gente, cuidado. Quando você tem esse tipo de situação, você vai escolher um desses adubos para aplicar uma vez por semana. E aí na semana seguinte você pode trocar por um outro, fazendo um rodízio, tá? Então, só para a gente explicar e ficar bem claro, tá? Desculpem se o exemplo parece absurdo, mas se eu tenho um exemplo, 7 adubos que eu aplico eles uma vez por semana, eu não posso aplicar um a cada dia da semana, porque já que nós temos uma semana de 7 dias, a gente vai fazer uma super adubação, a planta vai com certeza ficar com a saúde debilitada, ela vai se queimar, ela vai sofrer, né? Então não é esse o ideal. Então, se é um adubo uma vez por semana, eu posso escolher um daqueles adubos e aplicar essa semana. Na semana seguinte, eu escolho um único deles e não aplicar todos eles uma vez por semana. Vamos fazer uma comparação aí, para deixar bem claro? É como se a gente tivesse uma pessoa comendo muito mais do que ela precisa. Isso vai causar danos à saúde dela, tá? Então, se for muito mais, ela pode causar um dano rápido na saúde da pessoa. Se eu dou um pouco mais, porém um longo período de tempo dando aquele um pouco a mais, cedo ou tarde vai acabar prejudicando a saúde da sua planta, assim como acontece com as pessoas. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Quem não achou que ficou claro, marca aqui embaixo aqui, gente. Olha, não ficou claro, ou tipo, ó, gostei, pra gente saber se a gente tá seguindo aí no caminho certo. E vamos seguir que tem mais assunto pra gente. Bom, pessoal, partindo desse princípio do que a gente conversou de adubação até agora, vamos falar um pouquinho de como eu uso esses adubos, né? Como eu uso. Tá, beleza, um adubo serve para crescimento, outro para manutenção, outro para floração. Como é que eu uso esses adubos? Então assim, ó, vamos entender a necessidade das plantas em cada época da sua vida, certo? Vamos pegar como exemplo aqui a nossa Lélia muda jovem. Uma muda jovem, gente, a gente sabe, o primeiro de tudo é a gente ter o conhecimento de quanto tempo vai demorar para essa planta florescer. Eu sei que essa planta aqui vai demorar mais ou menos 3 anos para florescer. Então, não é conveniente a gente entrar com um adubo rico em floração nessa época, tá? O que eu vou fazer com essa planta? Eu posso fazer um rodízio. Vamos pegar, por exemplo, os adubos Peters, que é aquele azulzinho. Vou dar um corte para mostrar para vocês aí na tela. Aí, pessoal, então esses aí são os adubos Peters. Eles têm 3 formulações, como mostrei para vocês aí na tela, sendo uma para floração, uma para crescimento e a terceira para manutenção, tá? Então não é conveniente eu entrar com uma adubação de floração para uma planta tão pequena que vai demorar tanto a florescer. Tá? A grosso modo, a gente fazendo uma comparação, eu sempre gosto de fazer comparação para poder ilustrar bem. É como se você tivesse um filho de 4 anos e já estivesse comprando um paletó e uma gravata para quando ele for precisar trabalhar. Então, não vem ao caso, tá? O que a gente faria com uma planta dessa? A gente pode entrar numa semana o adubo de crescimento e na semana seguinte um de manutenção. E vai fazendo essa alternação, né? Vai fazendo esse ciclo, esse rodízio. Uma semana crescimento, na outra semana um adubo de manutenção, crescimento, manutenção e assim vai indo até que ela chegue na sua próxima época, na sua próxima fase da vida, que é quando ela se torna uma planta pré-adulta, tá? O que seria uma planta pré-adulta? Uma planta que já está ali quase se tornando uma adulta, comparando com a nossa vida, seria aí uma adolescente, certo?
aí já faria sentido a gente entrar com adubo de floração. Vou pegar uma para mostrar para vocês e vou explicar o que a gente faria com uma planta pré-adulta no caso. Bom, pessoal, temos aqui uma catileiazinha híbrida, tá? Ela é uma híbrida de porte pequeno, então ela já está quase como adulta, quase como adulta. Para essa planta aqui, que adubo eu posso usar? Aí eu vou ter que observar, vamos observar. Se ela está numa época que ela está crescendo, tá? Se ela está dando brotos novos, vamos olhar se é o caso? Vamos aproveitar para analisar a planta, ó. Olha, não tem raiz nova, não tem raiz saindo por fora do vaso, não tem brotos novos, tá? Então, essa planta aqui eu posso entrar com manutenção numa semana, floração na semana seguinte, tá? Lembrando, pessoal, que eu estou citando os prazos partindo do princípio que o adubo é semanal, tá? Se de repente o adubo que vocês estão usando lá, o fabricante falar que é quinzenal, vocês vão trocar um em cada semana para um a cada 15 dias, tá? Seguindo a orientação do fabricante, certo? Agora, eu entro com manutenção numa semana, floração na outra e assim vai indo até que ela se torne uma planta adulta e nos dê a flor, né? E gere suas flores. Outra questão, chegou num determinado momento, eu notei que ela tá com broto, opa, já chegou um broto aqui, ou tá soltando raiz, aí eu posso entrar com o de crescimento. Comecei a ver ela crescer, eu posso aí fazer então, alternar entre os 3 adubos. Uma semana eu entro com crescimento, na semana seguinte floração e na terceira semana manutenção, certo? E assim a gente vai indo até que ela se torne uma planta adulta, ok? E a planta adulta? Como é que eu vou adubar a planta adulta? Eu vou colocar só adubo de floração para ela emendar a floração na outra e soltar flor para tudo que é lado? Não, também tem a questão, mesmo porque a gente já falou que o adubo de floração ele não vai fazer sua planta florescer fora da época. Ele vai fazer ela florescer melhor, mais duradouro, mais bonito, mas não fora da época e não 8 vezes por ano, tá? Isso é ilusão e muitas vezes a gente tem essa impressão, certo? Vamos pegar uma adulta para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então temos aqui, olha só que espetáculo, hein? É uma pedra da gávea. A foto dela é essa que apareceu aí na tela para vocês. Então aqui nós temos, ó, de cara, 1, 2, 3, 4, 5 botões para abrir. Olha só, a planta já está em plena floração, tá? Então assim, quando ela gera a espata, que seria essa estrutura aqui, ó, e a gente nota que ela vai começar a florescer, quando ela começa a gerar a espata, compensa eu entrar com adubo de floração praticamente toda semana, tá? Então, em vez de eu fazer o rodízio, opa, aquela planta ali está começando a soltar haste ou espata, vai começar a florescer. Então, eu deixo os outros adubos de lado e faço semanalmente somente o de floração. Somente o de floração. E vou indo, floração, floração, floração. Ela vai dar aquela floração exuberante, porque ela vai estar com as suas reservas de fósforo bem nutridas, bem supridas. Vai vir com aquela floração espetacular para vocês. Passou a floração, o que eu vou fazer? Uma semana manutenção e na outra crescimento e assim nós vamos indo até chegar próximo da próxima época de floração, tá? De repente, o que dá para vocês observarem também? Ela começou a brotar, não é o caso, tá vendo? Não tem raízes com pontinhas verdes. Quando ela tá brotando, pessoal, a raiz ela não fica cinza assim, ó. Ela fica com uma pontinha verde. Eu vou procurar uma aqui para mostrar para vocês. Então, notou crescimento de raízes, crescimento de brotos, bulbos, aí você pode também, ó, focar no adubo de crescimento, tá? Que ela tá querendo crescer, então dá nutriente para ela crescer bem, crescer com força, crescer de uma forma vigorosa, tá? Se ela porventura entrar numa época de repouso, parou de crescer, também não está na floração, entra com manutenção. Então, o mais sadio é a gente fazer esse rodízio de adubos para que a planta possa experimentar aí os nutrientes, né, ter os nutrientes disponíveis, né, e sempre a gente observando as plantas, certo? Então acho que com isso a gente esgota, né? Falamos aí das 3 fases da planta, né? E algumas plantas, pessoal, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Antes eu vou procurar uma planta com uma raiz crescendo para poder mostrar para vocês e depois eu vou falar de um caso de uma planta que floresce várias vezes por ano. Bom, pessoal, certo? Estou com uma planta aqui, é uma Aloha Case, uma híbrida de valqueriana. A planta em si, ela está bem feinha, tá? Ela está em recuperação, então é uma planta que eu estou observando, mas dá para vocês terem uma noção legal do que é uma planta que está em pleno crescimento, tá? Então, ó, notem, ela está com a folhagem queimada,
não tá bonita, desidratou, ela tem ó, 1, 2, 3 bulbos mais velho, mas ó, ela tem um bulbo novo, ó. Olha como ele é uma cor mais vibrante, uma folha mais clara, mais brilhante. Isso é um bulbo novo, então ela tá em crescimento. E olha a raiz aí, gente, dá para vocês verem? Olha como a raiz está verdinha. Então quando a raiz está com essa pontinha verde, a planta ela está em crescimento. Eu não vou nem pôr a mão para não causar algum dano, tá? Então, notou esse tipo de coisa nas suas plantas? Notou ela soltando raizinhas com ponta verde, brotos novos? É a hora de você focar ali no adubo de crescimento, certo? Bom, vamos falar das plantas que podem florescer aí mais que uma vez por ano, várias vezes por ano. Por exemplo, Maxillaria skunkiana, a nossa orquídea negra. Beleza? Vou mostrar para vocês pessoal, aí na tela. A Maxillaria skunkiana eu chego a observar florações várias vezes por ano, 2, 3, 4 vezes por ano. Então essa é uma planta que compensa vocês fazerem um rodízio de adubo, entrando com floração, manutenção e crescimento sem parar. Então você vai usar o adubo de floração o ano inteiro, para que como ela floresce várias vezes por ano, 2, 3, 4 vezes por ano, a planta vai estar sempre pronta com a sua reserva ali de fósforo, né, pronta para florescer de uma forma exuberante para vocês, certo? É interessante também a gente manter esse rodízio direto em plantas que têm um crescimento de raiz bem vigoroso, tá? Como é, por exemplo, o caso da Schilleriana. A gente está com um lote de Schilleriana aqui, a gente está sempre vendo raiz nova aparecendo. Então a gente vai entrando com adubo de crescimento o ano inteiro para que cada vez mais ela possa continuar crescendo. Eu vou pegar uma ali para mostrar para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então tá aí, ó. Schilleriana, olha só isso. Tem raiz para todo que é lado. Então é uma planta que tem um crescimento de raiz bem legal. Eu quero que vocês observem um pouco melhor esse arranjo para vocês verem aqui, ó. Ela estava plantada num toquinho. O toquinho ficou pequeno, ela entrou num cachepô pequeno. Dá pra gente ver ele bem aqui, ó. O cachepô pequeno também não cabia mais e ela foi colocada nesse cachepô maior, que aliás já foi ocupado por completo também, tá? Então agora está na hora da gente fazer o que? Simplesmente isso, tá pessoal? Vocês podem fazer, só falando um pouquinho sobre replante. Encaixa isso dentro de um outro cachepô maior. Você pode, se ficar algum vão, você pode completar com algum substrato. E aí a planta vai continuar o seu crescimento, para quem gosta de cachepô, tá? E eu notei aqui também, ó, raízes novas, ó, assim como na outra planta, ó. Então essa planta aqui é uma planta também que vale a pena vocês entrarem com adubo de crescimento o ano pessoal todo. Então por aqui a gente vai encerrar essa primeira parte de adubação. Tem muito mais material, eu posso mostrar para vocês exatamente como fazer, né? Porque muita gente tem a dúvida, olha, tá, beleza, entendi para que serve o adubo, agora como eu faço? Como eu aplico? Porque se vocês notarem, quando vocês pegam a caixinha do adubo, tá escrito lá assim, adubar, vamos pegar um adubo de uso geral, alanço, que desgrama é alanço, né? Ou então assim, fazer adubo foliar, fertirrigação. Que é isso, gente? Eu tenho que comprar algum equipamento, então é interessante a gente fazer um vídeo futuro falando um pouco mais sobre isso, mostrando esse tipo de adubação, certo? Só que eu não vou colocar nesse vídeo porque o conteúdo fica muito extenso, né? O vídeo fica muito longo e tenho certeza que vocês têm mais o que fazer aí no dia de vocês do que ficar vendo esse cara com o cabelo esquisito falar aqui o dia inteiro. Bom, então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa seu like no vídeo, compartilha com seus amigos no WhatsApp, com seus amigos no Facebook, em grupos que vocês participam no Facebook, para que cada vez mais a gente traga esse tipo de material para vocês, beleza? Lembrando também que esses adubos que eu citei no vídeo, com exceção do 10-10-10 e 4-14-8 que a gente não trabalha, Peters a gente tem tudo lá na loja para quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, certo? Forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar nosso trabalho e até logo!